Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce e seguimos com a nossa série de resolução de questões da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SPSEX, da disciplina de História. E hoje nós vamos nos ocupar da prova do ano 2000, da disciplina de História. Ela contou com 16 questões e a prova está num nível bem exigente, num nível bem avançado de estudo histórico. E vamos à questão 1. A questão 1 vai falar sobre as cruzadas, um período extremamente importante da história da humanidade ocidental e que trouxe muitas consequências para a Europa daquele período histórico. A questão 1 vai dizer o seguinte, com o brado de Deus o quer, dado em Clermont-Ferrand, França, em 1095, inicia-se um dos movimentos mais singulares da história, as Cruzadas. Movimento inicialmente religioso-militar, as Cruzadas tiveram várias consequências, como o restabelecimento do comércio europeu com o Oriente. Outras consequências foram, quando você fala na Cruzadas, foram ao todo 8 expedições entre 1095 e 1075, até a cruzada de 1075, que foi a cruzada que não aconteceu. E as cruzadas foi um acontecimento histórico em que o pano de fundo mais conhecido pela historiografia é como um movimento religioso e militar de libertação da Terra Santa pelos cristãos, inclusive os cristãos tomam a Terra Santa. Então, muitos aspectos econômicos que motivaram as cruzadas também, eles ficam negligenciados por grande parte da historiografia. E é aí que essas questões se aproveitam. Então, vamos começar a resolver da E para A, porque eu já vou eliminando e eu vou explicando para vocês. Por exemplo, a alternativa E vai dizer o seguinte, outras consequências foram o crescimento do poder e influência da igreja, resultado do césaropapismo. Essa questão está equivocada, por quê? Porque se você fala do crescimento do poder e de influência da igreja, que realmente ocorreu com as cruzadas, a igreja inclusive se apoderou muito de relíquias religiosas orientais dos árabes, isso é fato, mas não foi resultado no césaropapismo, porque o césaropapismo ele foi um momento da história da igreja, ali na chamada Antiguidade Tardia, na relação, sobretudo, do Império Bizantino com a igreja, em que você tinha o chefe de Estado, que era o César, regulando a doutrina religiosa, diferente do que aconteceu no absolutismo, em que os reis eles tinham influência na nomeação política de bispos dentro dos seus reinos, mas não influência na questão de você regular a doutrina, que isso era uma exclusividade do Papa. Só por isso que ele chama de césaropapismo, que foi um momento histórico da chamada Antiguidade Tardia, em que você tinha o César como influenciador na doutrina religiosa. Não foi nesse período das cruzadas. O césaropapismo é anterior, bem anterior das cruzadas. Então, a questão E, ela está equivocada por causa dessa frase aqui, desse termo, resultando do césaropapismo. A alternativa D, o desenvolvimento do trabalho servil e do poder descentralizado feudal. O trabalho servil e o poder descentralizado feudal já estavam consolidados, não foi uma consequência das cruzadas, tá bom? Alternativa C, fazer os europeus terem contatos pela primeira vez com as especiarias. Não foi a primeira vez que os europeus tiveram contato com as especiarias, tendo em vista que o contato dos europeus com as especiarias, elas se davam já no período das expansões fenícias. Os fenícios, que é o povo representado hoje pelo Irã, isso antes do surgimento do islamismo, né? Porque uma coisa o islamismo é religião, povo, grupo étnico é outra coisa. Os persas, ou os fenícios, que são
herdeiros dos persas, eles tinham como uma de suas vocações o comércio de especiarias, entre elas que os europeus já tinham tomado contato. Então, não foi com as cruzadas que eles tomaram contato com as especiarias. Pode até ser que os europeus tenham tomado contato com alguns tipos de especiarias durante as cruzadas, especiarias novas, mas as especiarias já eram conhecidas. O fortalecimento da agricultura e do sistema feudal vigente também não foi algo atrelado às cruzadas, não foi uma consequência das cruzadas esse fortalecimento da agricultura e do sistema feudal. O que foi a alternativa A, que é a correta, porque foi ela que ocorreu a questão das consequências das cruzadas, ou seja, foi o desenvolvimento da atividade artesanal e a ascensão da burguesia, em que os burgos, não entenda-se burguesia como aquele grupo coeso e politicamente influente do pós-revolução industrial. Burguesia, na verdade, nesse momento, eram os comerciantes que viviam nos burgos. Então, com rotas comerciais abertas a partir da questão das cruzadas, você fortalece os burgos e desenvolve a atividade artesanal. Lembrando que nesse período histórico não havia atividade industrial, a atividade ela era artesanal, a atividade econômica nesse período histórico. Portanto, a questão 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 2. O sistema administrativo colonial espanhol possuía grandes semelhanças com o sistema português da América Latina. Quando você fala semelhanças, não quer dizer que eles tenham sido iguais. Eles tinham semelhanças, eram parecidos em alguns aspectos. No Brasil colonial, as câmaras municipais receberam o nome de Câmaras dos Homens Bons. As instituições semelhantes na América colonial espanhola receberam o nome era um nome de ajuntamientos, é chamado ajuntamientos ou ayuntamientos. Por quê? Porque ayuntamientos é o ato de você ajuntar, de você juntar pessoas. É um corpo coletivo. Corpo coletivo são câmaras municipais, não são alcaldias, porque era o equivalente às prefeituras, não são audiências, que eram o equivalente a como se fosse o fórum, não eram adelantados e também não eram intendências, que intendência é algo mais ligado à questão militar, certo? Então, as câmaras municipais, ou aquilo que nós entendemos como figuras parecidas ao que é uma Câmara Municipal, ou Câmara dos Homens Bons, que existia aqui no Brasil colonial, eram os ajuntamientos ou ayuntamientos na América Espanhola. Portanto, a questão 2 é a letra A. Estudem bem a questão para entender isso daí, da divisão político-administrativa interna das colônias. Porque você precisa saber as sutilezas e as diferenças, até para saber por que hoje nós temos câmaras municipais com a configuração que nós temos, câmaras estaduais ou assembleias legislativas com as configurações que nós temos hoje. Certo? Vamos para a questão 3 agora. Pouco antes da eclosão da Revolução Francesa, em 1789, encontramos a sociedade francesa estruturada com uma divisão em 3 estados ou ordens. O segmento que integrava o primeiro estado nessa estrutura foi o ou A. A sociedade francesa, antes da Revolução Francesa, que inclusive a Revolução Francesa é uma revolução que eclodiu-se pela revolta por causa das ordens estatais, porque a burguesia que pertencia ao terceiro estado, que era detentora de muito poder econômico, mas não tinha poder político, porque não estava inserida na nobreza, certo? E a sociedade ela estava dividida em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero, pelo alto clero, bispos, cardeais, arcebispos e etc. E o segundo estado estava pelos nobres, condes, barões, viscondes, e o terceiro estado era o povo, aquelas pessoas sem linhagem. Tinha muita gente no terceiro estado que tinha dinheiro, que eram os burgueses, mas eles não tinham poder político. Tanto é que eles fizeram o que fizeram para eclodir a Revolução Francesa. Portanto, o primeiro estado era composto pelo clero, sobretudo pelo alto clero e não pelo baixo clero da Igreja Católica Francesa,
Seguimos para a questão 4. A questão 4, ela vai falar da Revolução Francesa de novo, igual à questão anterior. A questão anterior, ela é mais fácil. Essa questão, ela é um pouco mais complexa. Podemos afirmar que a Revolução Francesa representou a crise final do antigo regime, que ocorreu em 3 níveis: o econômico, o social e o político. É importante, candidatos, que vocês pensem historicamente que a Revolução Francesa, ela é produto de um processo que começa ao longo dos séculos 17 e 18, em que o antigo regime vai sofrendo derrotas em suas bases econômicas, sociais e políticas. É um sistema chamado de antigo regime, que foi denominado posteriormente, pós-Revolução Francesa, aquele período foi denominado de antigo regime, certo? Porque é o regime antigo, antes da Revolução Francesa. Ele vai aprofundando as suas, se você for pegar numa linguagem marxista, suas contradições históricas que levam ao seu enfraquecimento, certo? Ele está pedindo a questão do ponto de vista econômico. Um dos fatores que contribuiu para a revolta dos camponeses foi... O que a questão está pedindo? Ela está dizendo que a crise do antigo regime, que provocou a Revolução Francesa, ela ocorreu em 3 níveis: o econômico, o social e o político. No econômico, ela está falando de um dos fatores que contribuiu para a revolta dos camponeses, ou seja, houve uma grande revolta dos camponeses naquele período histórico, em que levaram essas massas camponesas, essas massas consideradas despossuídas, a tomarem a Bastilha, a se enfurecer, tomarem a Bastilha, prenderem o rei e posteriormente enforcá-lo. A alternativa, ela vai dizer abertura do mercado francês à mão de obra estrangeiro, que diminuiu a oferta de emprego. Ela está equivocada, porque como você vai falar em abertura do mercado francês à mão de obra estrangeira e em diminuição de oferta de emprego, se nós estamos falando de uma sociedade em que não havia trabalhadores no sentido da Revolução Industrial que nós vemos hoje, havia servos e senhores. Esses trabalhadores, eles eram servos vinculados à terra, ainda com uma estrutura herdada do período medieval, em que o período do Renascimento não havia sido capaz de desaparecer. A Revolução Industrial na França, naquele período histórico, ainda estava na sua fase bem incipiente, se for comparar, por exemplo, com a Inglaterra. A alternativa B vai dizer superprodução agrícola de cereais, que gerou a redução dos preços, ocasionando uma desastrosa queda de salários. Nesse período histórico, não houve uma superprodução de agrícola de cereais, houve uma baixa produção de cereais que provocou fome, encareceu o preço da comida do povo e provocou grande fome das massas camponesas. E isso fez com que essas massas camponesas ficassem cada vez mais irritadas e cada vez mais vulneráveis ao chamado da burguesia para que ela pudesse se insurgir contra o antigo regime. Alternativa C, aumento das exportações de tecidos finos para países como a Inglaterra, tradicional inimiga da França. A Inglaterra ela produzia. Como que a França vai exportar tecidos para um país que produz tecidos? Como a Inglaterra estava fazendo a sua revolução industrial, a Inglaterra com base na indústria têxtil. Portanto, essa questão ela está equivocada, ela não faz sentido. A questão D, que é a correta, ela fala fome e a miséria gerada pela crise de subprodução agrícola, base da economia francesa, agravada por problemas climáticos. Tinha um problema alimentar na França daquele período histórico que irritou as massas camponesas, que fez com que as massas camponesas elas ficassem muito vulneráveis aos discursos da burguesia, os discursos dos radicais, para que ela criasse uma massa capaz de levar o antigo regime ao seu colapso final. E a alternativa E, que não é correta, ela vai dizer crescimento populacional, gerando uma oferta crescente de empregos, o que é o contrário, refletindo na absorção de mão de obra
camponesa, que se retirou do processo revolucionário. A massa camponesa foi aquela que insuflou o processo revolucionário francês, tendo em vista que ela era muito maior do que a massa de trabalhadores urbanos. Portanto, a questão 4, a correta é a letra D. Fome e a miséria geradas pela crise de subprodução agrícola, base da economia francesa, agravada por problemas climáticos. Vamos à questão 5. Cultuado em toda a América Latina, Simão Bolívar recebeu a alcunha de o Libertador das Américas, embora sua atuação tenha se restringido a alguns países. Então, colocar Bolívar como essa questão ele exagerou um pouco, porque colocar que Bolívar é cultuado em toda a América Latina não é lá muito correto. Ele é mais cultuado na América Andina, certo? Chile, você observa, o Chile e a Argentina não é tão cultuado, no Brasil também não, até porque esse conceito de América Latina, na época que o Bolívar viveu, não existia. Mas, enfim, não cabe a mim aqui questionar a questão, mas sim resolvê-la conforme está pedindo. Alguns dos países que lhe deve a sua emancipação política são: Bolívar foi responsável pela emancipação política de vários países da América Latina. Peru e Chile, Peru sim, mas Chile não, certo? Chile e Equador, o Chile não e o Equador sim. Venezuela e Equador, Venezuela sim, tanto é que ele é venezuelano, ele foi responsável pela emancipação do processo de independência, e o Equador também, tanto é que Bolívar, a República da Gran Colômbia, pensada por Bolívar e criada lá em Angostura em 1819, ela abrangia os atuais territórios da Colômbia, Venezuela, Panamá, que pertencia à Colômbia, e Equador. Portanto, a República da Gran Colômbia é onde hoje é esses 4 países, pensada por Bolívar, criada por Bolívar, lá em Angostura, em 1819. Portanto, a questão C é a correta, por quê? Porque a questão C traz 2 países em que foram libertados do domínio espanhol pelas tropas comandadas por Simão Bolívar. Colômbia e Chile, o Chile não foi, Bolívia e Paraguai, não foi o Paraguai, mas foi a Bolívia também, tanto é que foi batizada com o nome de Bolívar. Portanto, a questão 5, a alternativa correta é a letra C. Nessa questão é importante conhecer o processo de emancipação política aqui, todos os processos de San Martín, de Bernardo O'Higgins, de Artigas, de Simão Bolívar e de outros que comandaram processos de independência naquele período histórico de crise do sistema colonial ibérico, dentre as várias razões, apontamos as invasões napoleônicas, mas isso é tema para outras questões e outra coisa foge um pouco. Portanto, 5, a letra C, Venezuela e Equador, é a correta. Vamos à questão 6, que também fala do processo de emancipação dos países latino-americanos. Após o processo de emancipação dos países latino-americanos, quase todas as nações adotaram o regime republicano como forma de governo. Contudo, outro país, além do Brasil, adotou a forma monárquica de governo. Esse país foi somente 2 países aqui na América Latina, no pós-independência, adotaram a monarquia, que foi o Brasil e o México. O México, Iturbe, inclusive ele acaba sendo enforcado, ele teve uma sorte muito pior do que a dos Bragança aqui no Brasil. O México e o Brasil foram os 2 países que tentaram ou que adotaram regimes que não eram o chamado republicano. O Panamá nem existia, o Equador não adotou esse regime, ele adotou um regime republicano, Chile também e o Uruguai também. Portanto, a letra correta é a letra B, México. As questões 5 e 6 precisa-se conhecer o processo de independência dos países da América Latina e o colapso do sistema colonial ibérico. Portanto, precisa saber sobre esses 2 processos
para ganhar essas duas questões. Elas não são difíceis, basta apenas dar uma leve estudadinha nesse processo histórico, você já entende os principais fatores, porque as duas questões estão pedindo para que o candidato se atente aos principais fatores, aos fatores mais gerais e consequências mais conhecidas do processo de independência. Bom, vamos à questão 7. A questão 7 vai trazer algo bem interessante, que é o seguinte, ó, estas estrofes da música Steel Town, Cidade de Aço, de 1984, do grupo de rock escocês Big Country, foram feitas em homenagem a gerações de trabalhadores britânicos que enfrentaram as consequências da Revolução Industrial ocorrida na segunda metade do século XVIII. É uma questão até bem interessante, bem bonita essas estrofes. Vai dizer o seguinte, eu não vou cantar, eu vou ler, obviamente. Eu venho aqui com os meus amigos, deixando para trás o peso dos anos, deixando nós mesmos num rio de lágrimas, numa cena que nunca acaba. Toda a paisagem era uma fábrica horrível como a morte com um coração, perdido como o inferno com um rio de corpos, que escoa com o sino. Aqui era o futuro para as mãos da caveia. Em uma cidade de aço, só existe calor, eu quero ir embora, e o calor toma conta de mim. Letra de Stuart Adamson. Com relação aos aspectos socioeconômicos da Revolução Industrial, ou seja, se atente bem a essa questão que ele está falando dos aspectos socioeconômicos, pode-se afirmar, com base na letra da música e de seus conhecimentos sobre aquele movimento inglês do século XVIII, que, vamos lá, alternativa A, as cidades industriais eram cortadas por muitos rios caudalosos. Essa alternativa ela está incorreta, mas ela pode induzir o candidato ao erro. Por quê? Porque você pode pensar, cidades industriais cortadas por rios, você logo pensa no vale do rio Ruhr, lá na Alemanha, que é a parte industrializada da Alemanha e que próximo aos rios você tinha muitas indústrias, porque era fácil não apenas de escoar a produção, mas como escoar os dejetos. Naquela época não se tinha uma preocupação com o meio ambiente que se tem hoje, ou maior do que se tem hoje, em que eles jogavam os dejetos nos rios. O rio Tâmisa e o rio Sena eram rios extremamente poluídos, por exemplo, por causa de atividades industriais indiscriminadas. Mas não por rios caudalosos, tá? E nem sempre eram cortadas por muitos rios caudalosos, às vezes eram cortadas por um rio, e ele não era caudaloso. Então, essa questão, ela pode, tomem muito cuidado com essa questão, ela pode lhes induzir ao erro. A questão B diz o seguinte, os operários possuem excelentes condições de trabalho. Essa alternativa está errada, porque quem conhece minimamente a Revolução Francesa sabe que as condições de trabalho eram péssimas no começo da Revolução Francesa, eram as piores possíveis. A C vai dizer, houve uma acentuada redução da temperatura média comum nas localidades industriais. Foi ao contrário, houve um aumento da temperatura média. Se você for ver, ele vai dizer aqui, ó, na última estrofe, que ele fala, em uma cidade de aço só existe calor, eu quero ir embora e o calor toma conta de mim. Ou seja, nós estamos falando em calor e não em redução da temperatura média nas cidades industriais. Cidades industriais inglesas, elas conviveram com um aumento de temperatura, tá? Não com um declínio da temperatura. E a D coloca, ocorreu grande contaminação radioativa devido ao aumento da produção química. Nesse período histórico não havia descoberto e dominado ainda a energia radioativa, que ela é posterior, então está fora de contexto, está fora de contexto histórico, ela está fora de esquadro. E a letra E vai dizer, a maioria dos trabalhadores de fábrica, os operários eram originalmente
moradores urbanos. Essa alternativa está um pouco confusa, ao meu ver, mas ela está correta. Qual é o problema? Ela pode levar o candidato ao erro e optar pela A ao invés de optar pela E, porque quem conhece minimamente a Revolução Industrial já eliminaria a B, a C e a D logo de cara. E aí poderia ficar na dúvida entre a E e a A. Mas a A, ela foi invalidada pela essa questão aqui, ó. Muitos rios caudalosos, tá? Tome muito cuidado com o determinismo nas frases. Muitas vezes o avaliador, ele usa o determinismo para induzir o candidato ao erro, e aí o candidato acaba assinalando apressadamente e perdendo a questão, e por uma questão deixando de entrar na escola de cadetes. Certo? Portanto, a alternativa correta na questão 7 é a letra E de escola. Vamos à questão 8. Pelo Congresso de Viena, de 1815, alguns povos que possuíam características distintas, como religião e idioma, foram reunidos sobre o mesmo poder, acarretando mais tarde revoluções com características fortemente nacionais. Foi o que ocorreu na década de 1830, na região de Flandres. Os povos mencionados nesse trecho referentes a essa região são os. Quais eram os povos que viviam na região de Flandres? Você precisa saber que a região de Flandres fica ali onde hoje é Bélgica e Holanda. O que viviam ali eram os povos belgas e holandeses. Ou seja, a região de Flandres ela foi por muito tempo disputada por franceses, influência suíça, influência inglesa, mas predominou-se ali em Flandres os belgas e os holandeses. Você precisa saber isso para ganhar a questão, portanto, a questão a alternativa correta é a E, belgas e holandeses, não é alemães e austríacos, não é tchecos e eslovacos, fica longe, não é suecos e noruegueses, também fica longe, não é portugueses e espanhóis, menos ainda porque fica longe geograficamente, são os belgas e os holandeses. Portanto, a questão 8, a alternativa correta, é a letra E também, assim como a 7, a E é a correta. Vamos à alternativa, a questão 9 da prova do ano 2000 da SPSEX. A segunda Revolução Industrial, 1860-1914, conhecida como a Era do Aço e da Eletricidade, correspondeu a um processo de expansão da industrialização para vários países naquela época. A respeito dessa revolução, no caso a Revolução Industrial, pode-se afirmar que, vamos lá, uma das consequências nos países em que ela ocorreu foi o êxodo urbano. Não faz sentido. Quanto mais se avançava a Revolução Industrial, mais ocorria o processo de aumento da urbanização. Então, como você vai falar de êxodo urbano? Talvez êxodo rural, mas não êxodo urbano. Então, a letra A está incorreta. Nela surgiram os cartéis, onde as empresas, ao se aglutinarem, perdem sua autonomia, tornando-se uma só. Os cartéis não está atrelado necessariamente à segunda fase da Revolução Industrial. A segunda fase ainda foi muito calcada na questão da concorrência. Portanto, você não pode falar necessariamente em cartéis na segunda fase da Revolução Industrial. Portanto, essa questão ela está incorreta. Nela surgiram os trusts, grupos de empresas diferentes que se associaram sob uma mesma direção. Também não é da segunda fase da Revolução Industrial. Sempre que você for olhar uma alternativa e para eliminá-la ou não eliminá-la, ou perceber que essa alternativa é a correta, você tem que fazer um confronto entre tempo e espaço, certo? Você tem que saber. Então, não eram trusts que estavam na ordem do dia na segunda Revolução Industrial, entre 1860 e 1914. Nela surgiram os holdings,
quando as grandes empresas assumem o controle de outras menores, passando a agir coordenadamente. Porque a segunda parte da Revolução Industrial, ela foi marcada pelos holdings, que eram empresas que assumiam o controle de empresas menores e agia com elas coordenadamente. Inclusive, poderia ser até empresas em países periféricos, como o Brasil, por exemplo. Tiveram várias empresas que fizeram holdings com empresas inglesas, vamos supor, as empresas do Barão de Mauá é um exemplo. Quem for ver, por exemplo, aquele filme O Imperador e o Rei, em que conta a história do Barão de Mauá, que foi um grande empreendedor do Império, em que ele tinha muitas ligações com o imperador, construiu estradas de ferro, telégrafo, trouxe inclusive o telégrafo para cá. Você vai imaginar aquilo ali era um holding, ou seja, é da segunda fase da Revolução Industrial. Portanto, a letra D é a correta. E aí ela está incorreta porque, embora apresentasse muitos avanços, ela não trouxe consequências para a agricultura. A era do aço e da eletricidade sempre trouxe avanços para a agricultura. Porque quando se fala em agricultura, a agricultura não ficou imune ao processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela foi um processo histórico tão amplo que atingiu inúmeros aspectos da vida humana, da sociabilidade do ser humano. E a questão da agricultura também não ficou imune a isso, tanto é que várias técnicas agrícolas foram inventadas a partir da Revolução Industrial. Técnicas agrícolas de manejo do solo, de produção de máquinas agrícolas, e etc, etc, etc. Então, você alijar a agricultura, ou seja, separar a agricultura como do processo de revolução industrial como consequência da revolução industrial não é certo. Portanto, a alternativa D, que é a correta, questão 9, a alternativa D, que é a correta. Vamos à questão 10. A questão 10 também não é tão difícil, mas ela pode levar o candidato ao erro. Vamos lá. Pode-se afirmar que a unificação alemã foi concluída graças a um conflito ocorrido entre 1870 e 1871, que estimulou a exaltação do nacionalismo alemão na luta contra o inimigo comum, uma vez que os estados do Sul, Baviera, Württemberg, Beide e Hesse-Darmstadt, continuavam indecisos devido à influência da política austro-húngara. Trata-se não tem conversa essa questão. A unificação da Alemanha, ela surgiu após a vitória na Guerra Franco-Prussiana. Já havia um processo de unificação em curso por meio do Zollverein, que era um processo que você juntava os estados prussianos por meio de comércio, de queda de tarifas comerciais para juntar os reinos, um processo de unificação e de construção de um Estado nacional, mas que ele foi acelerado na Guerra Franco-Prussiana porque eles tiveram que se juntar e estimular o povo prussiano para que esse povo pudesse lutar contra o inimigo francês. E a França tomou uma surra na Guerra Franco-Prussiana, perdeu Alsácia e Lorena, que só foi recuperar depois da Primeira Guerra Mundial em outro contexto histórico, mas o fato é que a consequência imediata para os alemães da vitória na Guerra Franco-Prussiana foi a consolidação, a instituição do Estado Nacional Alemão e da Alemanha, como mais ou menos nós conhecemos hoje, tendo como figura central daquele regime, daquele processo, a figura do Kaiser, a figura do rei. E esses estados aqui que citou aqui em cima, na Baviera, Württemberg, Beide e Hesse-Darmstadt, estavam muito indecisos se aderiam ou não à União Alemã, ao Reino Alemão, à consolidação nacional, porque vivia muito sob a influência do Império Austro-Húngaro. Então, o Império Austro-Húngaro dificultava bastante, a Áustria dificultava bastante a unificação da Alemanha e da Itália, porque ocorreria uma perda territorial e uma perda de influência política no Império Austro-Húngaro. Mas o Império Austro-Húngaro já estava enfraquecendo-se nesse momento histórico, tanto é que após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro desaparecerá. Mas, enfim, essa é uma questão para
outro momento. O fato é que foi a Guerra Franco-Prussiana que acelerou o processo de unificação alemã. Portanto, é a letra B. Não tem segredo, não precisa fazer por eliminação. Você conhecendo a própria consolidação dos Estados nacionais na Europa, sobretudo aqueles dois unificados no século XIX, que foi a Itália e a Alemanha, a Itália em 1860 e a Alemanha em 1871, após a Guerra Franco-Prussiana, você já entende todo esse contexto histórico que estava acontecendo ali. Vamos agora à questão 11. A questão 11 ela é um pouco complexa e eu fui buscar a resposta num outro livro que eu tinha lido há uns anos atrás, de história geral, porque a questão dos Boers na África do Sul e a relação entre os Boers e a Inglaterra, ela não é muito mencionada aqui na historiografia que se estuda na história mundial. Por quê? Porque é algo que vem da África e muitas vezes a historiografia negligencia alguns espaços físicos, a história de alguns espaços físicos, e a África ela tem sido negligenciada em muitos estudos historiográficos. Mas, enfim, eu fui pesquisar. Essa questão ela vai dizer o seguinte: a descoberta de riquezas no subsolo da África Austral no final do século XIX determinou por parte da Inglaterra uma política agressiva contra os Boers, pelo fato de... Eu fui no manual de História Geral produzido pela Fundação Alexandre de Gusmão para o concurso de diplomatas do Instituto Rio Branco, e aí na página 141 eu achei uma citação que explica muito bem e que ajuda nós a resolvermos essa questão. Quem quiser é só entrar no site Fundação Alexandre de Gusmão, vai no item Manual do Candidato e baixa a apostila de História Geral, certa feito, se não me engano, foi escrita pelo Paulo Fagundes Vicentini. E na página 141 vai dizer o seguinte: no sul do continente, que seria na África, onde foi encontrado ouros e diamantes, os colonos Boers, de origem holandesa, migravam para o interior, fundando repúblicas independentes. A perseguição britânica levou à Guerra Anglo-Boer de 1899 a 1902, que consolidou o poder de Londres na rica e estratégica região, onde hoje é a África do Sul, certo? Lido isso daí, você vai ver que a questão correta é a E, certo? Fazendo um contraponto, ó, culminou com a derrota inglesa ante as forças Boers do Orange Transvaal. Aqui está falando que os Boers foram derrotados pelos ingleses, portanto, a alternativa A ela está incorreta. A B contrariou a política do presidente Paul Kruger, favorável aos imigrantes do Transvaal. Também está errado. Modificou a posição inglesa, que era até então de amparar os colonos Boers naquela região. Também não. Culminou na intervenção da Inglaterra ao lado dos colonos que lutavam contra os Boers. Levou à vitória inglesa, passando os territórios Orange e Transvaal a fazer parte dos domínios britânicos. Ou seja, a Guerra dos Boers levou contra os Boers, melhor dizendo, em que a Inglaterra venceu os colonos holandeses, levou à vitória inglesa e fez com que os territórios de Orange e Transvaal passassem para os domínios britânicos por meio de uma guerra que eles tomaram dos Boers, que era uma região muito rica em ouro, certo? Então, por causa das riquezas do solo, os ingleses foram lá, eram superiores militarmente, eram superiores do ponto de vista bélico, e eles derrotaram os Boers, que eram holandeses, ó. E aqui ele fala, no segundo parágrafo, ó, a conquista dos imensos territórios coloniais foi possível graças à superioridade militar, econômica e tecnológica dos europeus, e foi obtida pela guerra e pela exploração das rivalidades existentes entre os povos dessas regiões. Então, você observa que a Inglaterra ela sai vitoriosa, ela ganha o território e ela insuflava as diferenças entre os povos que ali viviam. Portanto, a letra E, que é a correta. Questão 11, a letra E é a correta, levou a vitória inglesa, passando os territórios
de Orge Transvaal a fazer parte dos domínios britânicos. Vamos à questão 12. A questão 12 vai ser bem interessante. Ela vai dizer o seguinte, 1917 pode ser considerado como o ano decisivo da Primeira Guerra Mundial, uma vez que os aliados perderam a contribuição de um de seus integrantes iniciais. Qual foi esse integrante que saiu em 1917? Foi a Rússia revolucionária, que por conta de problemas internos, ela assina o armistício e sai da guerra. Por outro lado, receberam o apoio de um país até então neutro. Qual era esse país? Eram os Estados Unidos. Esses países são, respectivamente, não tem conversa nessa questão. Essa questão ela é fácil, basta você saber que em 1917 a guerra muda de figura, acontece uma virada no tabuleiro geopolítico da Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia, que era um aliado até então enfraquecido, que estava com sérios problemas internos, e a monarquia czarista estava sofrendo os seus últimos suspiros a bordo de uma revolução bolchevique, de uma revolução dos comunistas, comandados por Lenin, Stalin e tantos outros, e ela sai da guerra. E aí entra os Estados Unidos, que tinham um poder militar muito maior, era um país, era uma potência em ascensão naquela época, econômica e militar. Então isso daí muda bastante, sai a Rússia entre os Estados Unidos em 1917. Portanto, a letra E, que tem Rússia e Estados Unidos, é a correta. Bom, as próximas duas questões, ela inova um pouco essa prova do ano 2000, que ela traz um texto para você ler e refletir sobre as questões 13 e 14. Primeiro vamos ler esses dois extratos de texto, para que depois a gente possa resolver as duas questões, a 13 e 14. Foram dois textos. O primeiro vai dizer o seguinte: no final da campanha das Filipinas, em 1944, um soldado norte-americano, orgulhoso da vitória dos Estados Unidos, perguntou a um prisioneiro japonês qual era, afinal, o melhor combatente de selva da guerra. O japonês respondeu que o melhor soldado combatente de selva era o do Japão. O soldado norte-americano perguntou quem era o segundo melhor combatente de selva. O nipônico completou que o segundo melhor combatente de selva era o australiano, e depois vinha o indiano e o sul-africano. Surpreso, o norte-americano perguntou então qual era a posição dos Estados Unidos. A resposta veio rápida. O soldado dos Estados Unidos não lutava na selva, ele destruía a selva. Texto 2. No mesmo ano, em 1944, durante a campanha britânica na Birmânia, atual Myanmar, um oficial inglês recebeu o comando de um batalhão de Gurkhas, nativos de uma tribo guerreira do atual Nepal, e a missão de conseguir voluntários para as tropas aerotransportadas. Logo na sua apresentação, ele pediu voluntários para saltar de aviões. Como de hábito, todo o batalhão se apresentou. O sargento nativo perguntou ao oficial inglês quantos metros eles deviam saltar, e ao receber a resposta de 2.000 metros, de uns 2.000 metros, todo o batalhão recuou espantado. Tal fato surpreendeu o oficial, mas o sargento falou que 2.000 metros era muito, mas que eles estavam dispostos a saltar uns 100 metros. Pensativo, o oficial retrucou, achando que 100 metros não seria suficiente para abrir paraquedas. No momento, o sargento Kuruchak, difícil falar, eu vou falar Gihurka, respirou aliviado e disse: os senhores vão nos dar paraquedas. Questão 13, vamos lá. Uma relação possível entre os dois textos refere-se a... vamos lá, letra E. Pequeno valor dado ao poder aéreo como arma antes da Guerra do Golfo não está dizendo isso. Início da Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos estavam ganhando conflito, também não. Está falando da Segunda Guerra Mundial, ali do seu final,
em que os Estados Unidos estão fincados na Ásia. Fato de a Segunda Guerra Mundial marcar o início do movimento ecológico no Japão também não tem relação. Conflito dos aliados na Guerra da Coreia contra o Japão anti-imperialista. Bom, a Guerra da Coreia é posterior, né? Houve sim o imperialismo japonês ali, mas ele não está falando do japonês e o oriental, ele não está falando contra um outro japonês, ele está falando contra o americano e o inglês, certo? Então você tem que interpretar o texto nessa linha. A alternativa A que é correta, está falando o processo de internacionalização da luta durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é a alternativa que mais condiz com o que o texto está pedindo. Embora, ao meu ponto de vista, nenhuma dessas alternativas aqui satisface o que o texto está falando. Mas a que mais se aproxima é esse aqui, que é o processo de internacionalização da luta durante a Segunda Guerra Mundial, porque você observa que não é mais restrito apenas à Europa, por isso que ela era uma guerra mundial, porque ela abrangeu diferentes palcos ao redor do mundo. Ela esteve na África, ela esteve na América, ela esteve sobretudo no leste asiático. Então, a questão correta é A, o processo de internacionalização da luta durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos à questão 14. Uma outra relação possível entre os textos indica O ou A. Exagerado sentimento nacionalista japonês e falta de coesão da comunidade britânica. Aqui não se tem um sentimento nacionalista japonês, por mais que existia esse sentimento nacionalista japonês, o texto não expressa isso. O texto expressa muito mais um anti-americanismo do que um nacionalismo japonês. E também não expressa uma falta de coesão da comunidade britânica, certo? Então a A está incorreta. Vamos lá, B. Falta de capacidade de soldado americano e aversão dos nepaleses à tecnologia bélica. Pelo contrário, ele está falando que o soldado americano ele é tão feroz que ele destrói a selva. Ele não luta na selva, ele destrói a selva. Ele é feroz. E você vê que não tem aversão aos soldados nepaleses à tecnologia bélica. É uma percepção de que os nepaleses viam os britânicos como indiferentes. Falaram, vocês vão dar paraquedas para nós? Ou seja, expressou o quê? Esses caras são tão indiferentes conosco, por que eles vão dar paraquedas para nós? A C, que é a correta, ela vai dizer o seguinte: fase do avanço dos aliados na região do sul da Ásia e do Pacífico no final da Segunda Guerra Mundial. Porque os dois textos demonstram o quão que os aliados, sobretudo a Inglaterra e os Estados Unidos, estavam fincados ali no Sudeste Asiático, na região do Ásia-Pacífico, que já era uma parte ali estratégica do tabuleiro geopolítico naquele momento histórico. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, ela se concentra bastante ali na região Ásia-Pacífico, sobretudo quando os japoneses eles bombardeiam Pearl Harbor e os Estados Unidos metem as duas bombas atômicas, que foi uma guerra à parte dentro da Segunda Guerra Mundial, em que os Estados Unidos atuam no lado Pacífico no lado Pacífico, ali na região do Pacífico, melhor dizendo, para eliminar o avanço japonês. O imperialismo britânico, usando criminosamente seus colonos na Guerra das Malvinas, não está falando da Guerra das Malvinas, a Guerra das Malvinas bem depois, e o início do movimento pacifista nos Estados Unidos, evitando sua participação na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã não tinha sido eclodida em 1944, a Guerra do Vietnã ela é posteriormente. Portanto, a letra da questão 14, a correta é a letra C. Vamos à questão 15, também conhecida como penúltima questão da nossa resolução de hoje. Vamos lá. Questão 15 vai dizer o seguinte: quanto mais nos aproximamos da derrota de nossos inimigos, mais nos tornamos inevitavelmente conscientes das divergências que existem entre os vencedores. É uma frase de Franklin Delano Roosevelt, de Mensagem ao Estado da União, de 6 de janeiro de 1945. Perdão. Abaixo vai ter uma frase
do Stalin. Não é difícil permanecer unidos em tempo de guerra, pois existe um objetivo solidário: destruir o inimigo, que era o nazifascismo. O que é claro para todos: a tarefa difícil virá após a guerra, quando interesses diferentes dividirão os aliados. Estava ali Yalta e Potsdam e todas as divergências que ocorreram após a introdução da cortina de ferro no leste europeu. As frases acima foram proferidas próximas ao final da Segunda Guerra Mundial, antevendo um conflito iminente, que ficaria conhecido como Guerra Fria. Sobre a Guerra Fria, pode-se afirmar que, vamos lá na questão A, se observa pela primeira vez durante a Guerra da Coreia um conflito bélico direto entre as forças norte-americanas e divisões do exército soviético que vieram em apoio à Coreia do Norte. A Guerra da Coreia ela escancara a Guerra Fria, mas ela se inicia pela primeira vez na tomada de Berlim, na invasão de Berlim. É ali que ela fica muito clara, na divisão de Berlim, em que por um lado, por um flanco, chegam os soviéticos, por outro flanco chegam os norte-americanos, os aliados, apoiados pelos Estados Unidos. Então, a alternativa A, ela não está correta. A B vai dizer um reflexo dela no plano científico, foi a corrida espacial que permitiu aos soviéticos colocarem em órbita o primeiro satélite artificial e aos norte-americanos colocarem o primeiro astronauta no espaço. De fato, a Guerra Fria fez uma aceleração da corrida espacial. Mas você colocar somente a Guerra Fria como um dos objetivos da corrida espacial é simplificar todo um processo que tinha naquele período histórico de corrida ao espaço, de investimento. É óbvio que com a disputa entre o urso e a baleia, essa corrida espacial ela ganhou muito mais visibilidade, mas ela continua hoje também. Então, você falar que um dos aspectos da Guerra Fria ou aquilo que desencadeou a Guerra Fria foi a corrida espacial, não está correto. A corrida espacial é um dos reflexos. E a alternativa C vai dizer: a crise dos mísseis em Cuba foi um dos momentos de tensão que opôs diretamente os Estados Unidos e a União Soviética, só resolvido graças ao recuo dos soviéticos ao retirarem os mísseis de Cuba, que foi ocupada por tropas norte-americanas. A crise dos mísseis ocorreu em 1963, portanto, não se tem relação com o começo da Guerra Fria, certo? Então, você não pode atrelar isso daí, já a Guerra Fria já estava em andamento, foi um momento culminante da rivalidade entre as duas superpotências, em que nós ficamos ao bordo de uma guerra, ficamos ali na iminência de uma guerra extremamente nocivo, que seria um enfrentamento direto entre duas potências nucleares. Por que Guerra Fria? Porque esse termo ele foi dado pelos historiadores porque não houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, um confronto entre eles. Houve um confronto em palcos restritos em que eles apoiaram lados opostos em várias guerras, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e vários outros conflitos ali na explosiva região do Oriente Médio. Então, a questão C ela não está correta porque ela não é colocada como um dos objetivos que antevieram a Guerra Fria ou que deram início à Guerra Fria. A questão D, que é a correta, ela vai dizer o seguinte: a Guerra Fria está ligada a uma relação de grande rivalidade opondo, a princípio, os Estados Unidos e a União Soviética, que formaram dois blocos com distinções ideológicas, ou seja, havia uma divergência ideológica entre dois modelos econômicos, o liberal capitalista, defendido pelos Estados Unidos, e o socialista de economia planificada, defendido pela União Soviética, e que isso começou a entrar em choque no final da Segunda Guerra Mundial, ali quando o Hitler estava na iminência de ser destituído e todo o seu avanço ser contido. Ali sim que começou a rivalidade entre as duas superpotências. Elas cooperavam contra o inimigo nazifascista, mas se viram ali pensando no que aconteceria depois, na nova ordem geopolítica que emergiu após a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma divisão entre duas correntes ideológicas que causou muitas tensões e várias guerras ao redor do mundo. Então, a questão correta é a letra D.
E aí, uso de armas nucleares por países como China comunista, Índia, Paquistão e Coreia do Norte alterou drasticamente a balança de equilíbrio entre as superpotências, que passou a pender para os países socialistas, até porque quem desenvolveu a bomba atômica primeiro foram os Estados Unidos e quem a usou primeiro foram os Estados Unidos contra o Hiroshima e Nagasaki para derrotar o Japão. Então, essa alternativa que é aí, ela não faz sentido. Bom, vamos à questão 16, a última questão da prova do ano 2000, que vai falar sobre o século X. O século X marca o declínio, o século XI, melhor dizendo, marca o declínio dos ataques e invasões de povos bárbaros na Europa Ocidental. A partir de então, os núcleos urbanos passaram por uma aceleração de suas rivalidades, assim o renascimento urbano ocorreu. Vamos lá, no século XI, tinha-se uma questão ali do renascimento urbano, certo, na Europa. Começou-se a ocorrer essa volta da importância das cidades, porque as cidades eram entrepostos comerciais. E os historiadores chamaram isso daí de renascimento urbano. O candidato precisa ter isso em mente para ele saber resolver essa questão, porque a alternativa A vai induzi-lo ao erro, vai dizer a partir dos desmembramentos do Sacro Império Romano Germânico, não foi desmembrado o Sacro Império Romano Germânico, ele foi criado mais ou menos nesse período histórico, ele não foi desmembrado. Em função do desenvolvimento comercial da baixa idade média. Essa que é a questão correta. Por quê? Porque quando eu falei agora há pouco de renascimento urbano, certo? E aí você observa que esse renascimento urbano ele é provocado pelo desenvolvimento comercial da baixa idade média. Essa que é a questão correta. Quando você fala em urbanismo, você está falando em comércio. Essas cidades que eram entrepostos comerciais, como Veneza, como Gênova e tantos outros ali no Mediterrâneo, elas começaram a crescer, o que chamou-se de renascimento urbano. E isso ocorreu em razão do desenvolvimento comercial da baixa idade média. Houve também a questão dos excedentes, das feiras, que isso levou ao processo de urbanização. A questão não fala disso, a questão pede para você falar do renascimento urbano, que está ligado ao desenvolvimento comercial. Portanto, a alternativa C, que é a partir do desmembramento do Império Carolíngio. O Império Carolíngio foi desmembrado por volta de 856, ou seja, no século IX, bem antes, em função da disputa entre o papado e o império. Essa disputa não estava ainda, essa disputa já havia sido resolvida, dependendo de qual império que ele está falando. Se for o Império Bizantino, essa questão já estava resolvida, o César, o papismo, já tinha sido superado. E a partir da criação das universidades na Alta Idade Média, isso daí não tem relação com a urbanização, tem relação com a Idade Média, mas não com a urbanização. Portanto, o renascimento urbano ocorreu em função do desenvolvimento comercial da baixa Idade Média. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção e seguimos os nossos estudos.